nunca chegaram para uma escola de samba e falaram assim, você tem que falar de política, você tem que exaltar o governo Vargas. O carnaval se constrói como uma espécie de divã, de, digamos, processamento dos acontecimentos da nação. É parte do carnaval, a ironia do dia a dia. Então é natural que a política sempre converse muito com a festa. Momento assim que a gente fale, olha, o carnaval discutiu muitas questões sociais, políticas neste determinado período? Sem dúvida. Assim, nos anos 70 nós temos a política dos bicos calados e as escolas cada vez mais adesistas, né? Ficou clássico o exemplo da Beija-Flor exaltando a ditadura, mas não foi só ela, várias escolas exaltaram. Quando vem a abertura, quando vem os pedidos de diretas já e tudo mais, o barco da volta dos nossos bravos que acabaram exilados, ali é o momento que os bicos começam a ser abertos. Então, os problemas sociais, os problemas políticos do Brasil começam, né, a serem mostrados na avenida, esse divã que está refletindo o que a sociedade está discutindo. Tudo que eu falo, a escola e a sociedade sempre em conversa, negociada de uma forma intuitiva. Então, os anos 80 é o momento da abertura. Então nós temos a Caprichosos de Pilares com Luiz Fernando Reis, outro Fernando, cantando diretamente o povo escolhia o presidente. Se comia mais feijão, vovó botava a poupança no colchão. Hoje está tudo mudado, tem muita gente no lugar errado. Onde andam? Samba que virou um clássico. Virou um clássico, 85. E ele perde justamente para outro Fernando, o nosso bravo Fernando V, que nos anos 80 também se especializou em dar umas cutucadas, seja no regime militar, seja no governo Sarney, que veio na sequência. Em 83 nós temos Como Era Verde meu Xingu, em que a mocidade é extremamente mal julgada, mas é um canto ecológico, um canto contra essa coisa do homem branco não tomar conta direitinho das nonossas matas, entendeu? Emoldurado em poesia, como era verde o meu Xingu, meu Xingu. Sua fala que beleza, onde encanta o Irapuru. Palmeiras cada um vai ser em gás, cerrados, florestas e matagais. Palmeiras cada um vai ser em gás, cerrados, florestas e matagais. Ó sublime natureza, abençoada pelo nosso Criador. O Fernando Pinto faz Tupinicópolis, que é outro desfile lendário. De certa forma, ali ele pede demarcação das terras indígenas. Há toda uma mensagem política ali atrás. E só um parênteses, isso anos antes da Rio 92, assim. O Rio de Janeiro ia receber todos aqueles representantes mundiais para discutir a questão da ecologia, e Fernando Pinto já falava desde 83. Antecipava a pauta, né? Antecipava a pauta, exatamente. Vejam quanta alegria vem aí, é uma cidade a sorrir. Parece que estou sonhando com tanta felicidade. Veja uma cidade desfilando, contagiando a cidade. E a Oca virou Taba, a Taba virou Metrópolis. Eis aqui a grande Tupinicópolis. Eu brinco que o Brizola começou a falar de direitos humanos com D minúsculo antes de os direitos humanos com D maiúsculo existirem. O Fernando Pinto também ele adianta a pauta ecológica um pouquinho. E tem tudo a ver com os anos 80 também, essa coisa do sambódromo como um espaço de gritos, que é a criação dele. A criação do sambódromo se dá justamente nesse período de transição do governo militar para a democracia, apesar de o Sarney não ter sido eleito de forma, não ter entrado de forma democrática, né? Ainda foi no colégio eleitoral. Mas o sambódromo, ele de certa forma sublinha o componente político do carnaval, desde a construção dele. Era o tal do monta-desmonta, gasto de dinheiro público excessivo. Vamos construir o sambódromo. Só que quem estava construindo o sambódromo era o Brizola, um sujeito diferentão do que a mídia gostava de falar. E aí ele banca a ideia do sambódromo,
uma obra política em si. Darcy Ribeiro envolvido, a questão dos brisolões, dos CIEPs, a coisa da revolução educacional acompanhando, seria a maior escola pública do mundo, o Sambódromo, e ainda com o desenho do Niemeyer. Então, assim, é impressionante como ali, aquele de 84 a 89, como está tudo muito efervescente em matéria política e como o carnaval respira aquilo. O Sambódromo é parte do componente político do carnaval. Quando César Maia pegava uma vassoura para varrer o Sambódromo, aquilo tinha uma mensagem política muito clara. Então, assim, aquilo valia foto de todas as formas. 10 anos depois da inauguração do Sambódromo, nós temos um presidente da República abraçado numa modelo nua e que vira talvez a maior capa de revista da história do carnaval, Itamar Franco e Lilian Ramos juntos. A gente já não percebe mais esse apetite do carnaval em discutir, em falar de política, dos assuntos ligados à política. Por quê? Você acha que não se reconhece mais a avenida, o Sambódromo, como um local para se fazer esse tipo de discussão? Talvez o carnaval tenha perdido espaço nessa discussão sobre política para outros meios, enfim. A quem que você atribui isso? Sem dúvida, eu acho que o carnaval ele perdeu, ele como espelho social também, ele perdeu um pouco da vontade de discutir, e eu acho que também tem muito a ver com o resultado de carnaval. Infelizmente, os desfiles de cunho político não ganhavam, historicamente. O desfile da Beija-Flor, Ratos e Urubus, por favor, larguem minha fantasia de 89, ele não ganha, ele é vice-campeão e talvez tenha o maior conteúdo político, crítico, social que nós já tivemos no Sambódromo. Tupinicópolis não ganhou. A Revolução da Caprichosa de Pilares foi considerada uma revolução dos anos 80, bacana, alternativa, porém engraçadinha, não com conteúdo, digamos, estético forte para levar. Os desfiles ganharam um apelo visual, um apelo de pujança, dinheiro, subvenção e tudo mais, que aparentemente para o júri não condiz com a realidade de um carnaval crítico. Eu particularmente acho isso uma bobagem. Discordo completamente dessa visão. Mas, de fato, os jurados não empreenderam, de certa forma, um olhar completamente complacente, vamos assim dizer, com os desfiles políticos. Ficou bonito, ficou revolucionário, mas é bacana que não ganhe. Foi mais ou menos essa ideia que pairou. A própria Liga Independente das Escolas de Samba, por mais que tenha surgido para tirar do poder público a autonomia sob o controle das escolas, a Liga passou a gerir, ser a gestora dos contratos, passou a falar pelas escolas, ela, de certa forma, precisa de um afago do poder público sempre. Ainda tem a subvenção que vem da prefeitura. Então, a própria Liga passou a não achar interessantes os enredos críticos. Então, eles foram esquecidos, sim, a meu ver, porque o povo parou de falar de política, agora que está voltando, talvez não da forma como deveria, mas agora que de novo a política voltou às rodas, a gente ficou um tempo sem falar de política, e também porque a política no carnaval não foi um tema premiado historicamente. Agora vamos sair um pouquinho da passarela do samba e tentar entrar nas escolas, né, nas escolas de educação formal. Se hoje uma escola, né, como eu disse, de educação formal, resolvesse incorporar no seu dia a dia um pouco do que o carnaval discute sobre política e no carnaval, no próprio carnaval, o que seria possível aprender a partir disso? Dos enredos, dos sambas, do que foi levado para a avenida. O que você acha possível aprender? Olha, o quesito enredo, fundamentalmente, é contar uma grande história para as pessoas. Foi um quesito esvaziado nos últimos tempos. De novo, com essa coisa da conversa com a sociedade, acho que a gente vive um momento que a gente lê muito pouco, em que a gente tem ido pouco ao cinema, acho que há uma cultura de esvaziamento cultural mesmo, assim, há uma visão de esvaziamento cultural que permeia a sociedade, e a gente perdeu um pouco do vício de contar grandes histórias no carnaval. A questão econômica está dando mais as cartas. Então, assim, o carnaval hoje talvez não seja o melhor dos professores, mas eu adoraria que fosse, porque nós já tivemos grandes enredos e ainda temos profissionais como a Rosa Magalhães, que sabe contar uma boa história brasileira, com grandes personagens brasileiros, heróis nacionais, que a criançada não conhece. Então, assim, seria muito bacana, por exemplo, que nós institucionalizássemos os saberes africanos nas escolas formais, tão institucionalizados nas escolas de samba. Então, assim, acho que o grande caminho hoje que a gente vê para falar da cultura africana, tão importante para a formação do povo brasileiro, é a escola de samba. E as escolas formais deveriam olhar para as escolas de samba nesse sentido para aprender. E a gente já tem lei que leva os saberes africanos, né, Bárbara, para dentro das escolas formais, ainda há uma grande resistência.
Muitas escolas e professores apontam que não tem material para fazer esse trabalho. O que você está apontando é que se a gente olhar para o carnaval, não vai faltar material. Exatamente. E as questões indígenas também, não te interrompendo. Sem dúvida. Também, as questões de formação do povo brasileiro, os saberes indígenas. A Vila Isabel, por exemplo, fez um enredo chamado Raízes, que falava da criação do mundo a partir do ponto de vista indígena. Por que não ensinar isso para as nossas crianças? Por que não contar tudo isso? Nós não somos apenas europeus, portugueses ou agora americanos, norte-americanos. Nós não somos apenas isso. Nós somos negros, nós somos índios, nós somos miscigenados. E, historicamente, o livro didático deixa isso de lado. E é impressionante como a escola de samba ela aponta uma revolução paralela. Sim, isso é o principal aprendizado que uma escola formal tem que ter com a escola de samba. Porque a escola de samba ela é democrática nos seus sentires, nos seus saberes, nos seus odores, olores, nas suas sensibilidades, na sua essência. Ela é democracia pura. Ela é a convivência de pessoas de diferentes signos, sexos, orientações em todos os sentidos. E é tão bonito isso. Eu acho que a diversidade de uma escola de samba é o principal aprendizado que as escolas formais devem ter. Com relação aos enredos, acho que as escolas não podem ensinar tanto, como eu já falei hoje. Enredos no tocante ao sentido cultural. Acho que há uma vontade de vender empresas, vender apenas do ponto de vista econômico e não cultural. Então, nesse sentido, eu acho que as escolas devem olhar isso com crítica. Mas já tivemos. Já tivemos historicamente, desde os anos 60 até os anos 2000, acho que tivemos mais cultura popular bacana na avenida do que propriamente desejo econômico. Hoje o desejo econômico rege muito os saberes que são apresentados na avenida. E isso para mim é um problema, é um tipo de negociação que eu acho que a entidade gestora dos desfiles e as escolas de samba precisam discutir. Porque enredo é quesito. Enredo vai apaixonar uma agremiação, vai fazer uma comunidade se espelhar. A gente tem o exemplo do Salgueiro, por exemplo, que vai falar de malandragem em 2016, agora no próximo carnaval. É impressionante como o Salgueiro se sente bem quando fala de um enredo que veste a cara dele. E esse enredo é a cara do Rio de Janeiro, é a cara da escola. Então, assim, isso deixa o componente mais feliz, isso faz com que a coisa ande. Então, assim, a escola de samba precisa acreditar nos seus enredos. E o enredo é, fundamentalmente, contar uma boa história. Hoje a gente tem contado menos do que deveria. Só para encerrar, essa questão também é uma questão política, né? Porque se a gente está falando de financiamento, escolas que privilegiam enredos que são vendáveis, em detrimento de enredos que de fato traduzam ali suas próprias identidades, a identidade do Rio de Janeiro, a identidade do Brasil, a gente também precisa olhar politicamente para essa questão, porque isso compromete o futuro da sobrevivência do carnaval. Claro, eu acho, assim, muita gente tem medo de nós sermos alarmistas e tudo mais, mas começou a doer no bolso das escolas de samba, da liga, do carnaval como um todo, do espetáculo, de forma bem forte. No último ano, nós tivemos alguns camarotes não vendidos, as frisas, algumas estão encalhadas, a gente tem uma questão clara de economia hoje no carnaval. O carnaval, economicamente, não está se pagando. Então, eu acho que está na hora de justamente pensar a cultura do carnaval, já que economicamente não está pagando. É impressionante a gente ter que chegar para o gestor de carnaval e falar assim, agora está doendo no bolso, né? Então vamos lá, porque a coisa não está bem feita. Você não pode ser mero instrumento de propaganda de uma empresa. Porto da Pedra foi rebaixado falando do iogurte, porque estava sendo financiado por uma empresa de iogurte. E ela foi rebaixada, e a empresa financiou um desfile rebaixado. Foi bom para alguém isso? Deu tudo errado. A escola foi mal, a escola está até hoje no grupo de acesso. A empresa financiou uma obra falida, vamos assim dizer. Ou seja, essa discussão é muito fundamental. E como doeu no bolso dos gestores, acho que agora eles vão querer discutir. Acho que as escolas de samba precisam aprender a se valorizar. Elas são, assim, hoje elas são tratadas, a meu ver, como as genis da cultura. Feitas para apanhar, boas de cuspir, mas as redentoras de toda uma gente. Tudo tem que acabar no carnaval de alguma forma, parece, para ser lembrado e ouvido. Mas, ao mesmo tempo, usam o carnaval de todas as formas, das formas mais baixas do mundo. Então nós temos que sentar e as escolas precisam se conhecer e entender a própria força. O produto carnaval, ele é cultural, ponto, mas ele é um produto econômico muito bom. E se bem vendido de forma que as escolas não se rebaixem para empresas, ele vai ser financiado e vai ser financiado do ponto de vista cultural. A Petrobras, quando bota dinheiro numa peça de teatro, ela não pede a história do pré-sal, sabe? Mas no carnaval, toda vez que uma empresa dessa entra, ela pede para que o enredo remeta ao capital aportado. Acho que essa coisa precisa mudar. As escolas de samba precisam aprender a se posicionar como entidades políticas, no sentido de representar uma gama de pessoas, uma gama comunitária, e elas precisam contar histórias do nosso povo, da nossa gente, sendo financiadas. Então, assim, entendam a
força. Entendam que tem força dessa lá no seu interior. Acho que é esse o recado que a gente tem que contar para elas. Favato, muito obrigada por você ter aceitado conversar com a gente aqui no Bora. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês, parabéns pelo projeto. Saci, oi, Shopping Boitatá, chá do Raoni, pode Guaraná. Saci, oi, Shopping Boitatá, chá do Raoni, pode Guaraná. Do comércio à indústria, do trabalho à diversão, é a Tupi, é a mão desse chão, é a Tupi, a mão desse chão. Até o lixo é o luxo quando é real. Tupi Cacique, poder geral, minha cidade, minha